Saudações, alunos, alunas, dando continuidade à nossa aula anterior sobre a linguagem, né? Vamos aqui para a página seguinte, a filosofia na história, filosofia e linguagem na antiguidade. Além de afirmar que o ser humano é um ser de linguagem, os gregos antigos mostraram os vínculos da linguagem com o pensamento, com a racionalidade. Em vários diálogos de Platão, vemos sua discussão com os sofistas, que ensinavam retórica, a arte de usar a palavra para convencer aos jovens atenienses. A intenção desse tipo de ensino era que os jovens se tornassem oradores capazes de persuadir os demais cidadãos na assembleia que decidiam os rumos das cidades. Em sua crítica aos sofistas, Platão afirmava que a palavra é um fármacon. Fármaco, medicamento, em grego, que pode agir como um remédio ou como um veneno, dependendo da forma como é usada. Então veja só, Platão afirmava que a palavra é um fármaco, um remédio que, dependendo da dose, né, pode fazer bem ou mal, dependendo do uso. A palavra, portanto, não seria boa em si mesma, não teria um valor definitivamente positivo. Dependeria sempre de quem a usa, dos interesses com que é utilizada. O bom uso da palavra, para Platão, ocorre quando ela faz com que o pensamento se exercite em direção ao conhecimento verdadeiro. Como vimos no primeiro capítulo deste livro, em Platão, o processo pelo qual a alma aproxima-se cada vez mais das ideias, da verdade, é o diálogo entre as pessoas, o que deu origem à dialética. Mas, para ele, os sofistas não se preocupavam em buscar a verdade, e o conhecimento da linguagem era, muitas vezes, uma ferramenta para persuadir, manipular e enganar, já que nas assembleias a discussão pública era vencida por quem conseguisse envolver aqueles que ignoravam os assuntos tratados. Aqui ao lado nós temos o significado de sofista. Os sofistas eram mestres que se dedicavam a educar os jovens cidadãos gregos, preparando-os para a vida política. Ensinavam uma filosofia diferente daquela dos pré-socráticos, pois estavam mais preocupados com o ser humano do que com a natureza. Mas, ao defender que a verdade é relativa, propagavam uma visão de mundo diferente da de Sócrates e seus seguidores, como Platão e Aristóteles. Por essa visão relativa da verdade e por cobrarem pagamentos por seus ensinamentos, os sofistas foram duramente criticados por Sócrates e Platão. Ok? Então, o que nós podemos destacar aqui dessa legenda, né, que os sofistas eles pregavam uma verdade relativa, né? Uma verdade relativa, que não existia uma verdade absoluta. Continuando aqui o nosso texto.
Aristóteles concordava com a crítica de Platão aos sofistas, mas não concordava totalmente com a visão platônica sobre o uso da palavra e da linguagem. Para ele, as ideias de Platão geravam um novo problema, uma vez que Platão fazia uma distinção entre o mundo sensível dos fenômenos, que era a cópia, né, e o mundo inteligível das ideias, o mundo perfeito. Segundo Aristóteles, isso implicava uma duplicação da realidade. O mundo das ideias, mundo ideal ou mundo inteligível, só poderia ser alcançado por meio do intelecto. Segundo Platão, esse é o mundo real, eterno, no qual não há mudança. O outro é o mundo em que vivemos, o mundo sensível, que pode ser conhecido por meio dos sentidos. Este corresponde, segundo Platão, a uma realidade imperfeita, pois tudo o que há nele foi copiado das ideias, que se encontram no mundo inteligível, e nenhuma cópia pode ser tão perfeita quanto a ideia original. Por exemplo, no mundo inteligível há uma ideia perfeita de cavalo. Todos os cavalos que habitam o mundo sensível são cópias imperfeitas da ideia original. E isso explica por que existem tantos cavalos diferentes, variando em tamanhos, cores, pelagem. Além disso, no mundo sensível, as coisas mudam, pois tudo aquilo que é imperfeito busca a perfeição. Nele, as coisas não são eternas. Elas possuem uma duração. O que foi criado será um dia destruído. Tudo que nasce um dia morrerá. Para Platão, a variabilidade e a multiplicidade do mundo sensível não permitem que possamos obter um conhecimento verdadeiro sobre as coisas que existem aqui. Este mundo seria apenas um meio para elevar nosso intelecto em direção ao conhecimento verdadeiro das ideias perfeitas que existem no mundo inteligível. Assim, de acordo com Platão, as palavras que utilizamos para nomear as coisas, nossa linguagem, também constituiriam um problema para o conhecimento, porque a representação de uma coisa nunca equivaleria à coisa mesma. A questão de Aristóteles era como construir um conhecimento rigoroso que se baseie não só no mundo das ideias, como queria Platão, mas no mundo sensível, aquele com o qual nos defrontamos todos os dias. Como conhecer a verdade sobre as coisas com as quais nos relacionamos? Enfrentando esse problema, Aristóteles foi talvez o primeiro pensador a tentar mostrar a importância da estrutura da linguagem e não apenas das palavras. Para ele, embora as palavras sejam convenções, portanto relativas, existe uma estrutura na linguagem, uma série de regras de uso que permitem a construção de um discurso verdadeiro, para além da relatividade das palavras. Assim, elaborando asserções a respeito das coisas e analisando se são verdadeiras ou falsas, Aristóteles acreditava ser possível adquirir conhecimento sobre o mundo físico. Ele afirmou que a palavra é fármaco, nos dois sentidos, como em Platão, mas é também órgão, isto é,
instrumento do pensamento. Ou seja, não há como pensar sem a palavra. Ao procurar estabelecer as regras do discurso correto, Aristóteles definiu as regras do pensamento correto, criando o campo que depois seria conhecido como lógica. Segundo Aristóteles, é o fato de sermos seres de linguagem, portadores da palavra, que nos diferencia dos outros animais. Pela palavra nos comunicamos, mas também pensamos. Por meio da palavra, compartilhamos a vida. Vivemos em comunidade com outros seres humanos, nos tornando seres políticos. Aqui nós temos uma ilustração, né? E diz aqui a legenda: o homem é um animal cívico, político, mais social do que as abelhas e outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não podemos confundir com os sons da voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, de que os outros animais são, como nós, capazes. Nós, porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro do bem e do mal. Ou seja, somente o homem consegue saber a diferença do que seja o bem e do que seja o mal, né? Do útil e do nocivo, do justo e do injusto. Objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Esse comércio da palavra é o laço de toda a sociedade doméstica e civil. É tirado aqui do livro A Política, de Aristóteles. As ideias principais aqui do texto, né, que nós podemos destacar. Primeiro, ele define o que é retórica, que a retórica é a arte de usar a palavra para convencer. E essa arte, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Platão definia a palavra como fármacon, um medicamento que, dependendo do uso, pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Aqui, logo mais, ele fala da importância da palavra, da conversação, do diálogo, né, para adquirir o conhecimento verdadeiro. Ele entendia que somente por meio dessa conversação, que ele chamava de dialética, o homem poderia adquirir o conhecimento verdadeiro, né? Outra coisa que nós também podemos destacar é que Platão ele tinha essa visão, né, do mundo, o mundo sensível, esse que nós vivemos, o mundo dos fenômenos, ou seja, daquilo que nós percebemos, tá? E do mundo inteligível, o que ele chamava de mundo das ideias, né? Era um mundo perfeito, original. E o mundo sensível seria uma cópia, né? Outro aspecto também, outro ponto que nós podemos... Aqui ele volta a falar, a fazer a distinção, né, do mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo original,
Depois ele começa a explicar porque o mundo sensível é falho, porque tudo aqui é cópia, não é? E ele termina, então, o texto falando... Aristóteles também fazia o uso dessa palavra, como Platão, fármacon, mas ele também dizia que a palavra era órgão, ou seja, era um instrumento do pensamento. Não há como pensar, não há como fazer uma reflexão sem a palavra. Ok? E aqui termina dizendo que Aristóteles definiu as regras do pensamento correto, criando o campo que depois seria conhecido como lógica. Terminando, ele diz: segundo Aristóteles, é o fato de sermos seres de linguagem, portadores da palavra, que nos diferencia dos outros animais. Pela palavra nos comunicamos, mas também pensamos. Por meio da palavra compartilhamos a ideia, vivemos em comunidade com outros seres humanos, nos tornando seres políticos. Ok, então vamos fazer agora a atividade do formulário e na próxima aula a gente comenta as respostas de vocês. Tudo de bom, pessoal. Até qualquer momento.